A Bíblia passou por mais de 2.400 traduções desde a sua origem. E nesse trajeto, muitas verdades importantes foram perdidas. Desde que Deus colocou o homem e a mulher nesta terra, Ele tem se comunicado e revelado a eles a sua vontade e os meios para que eles pudessem viver e crescer nesta terra, neste estado físico. Vieram posteriormente outros profetas que também se comunicavam com Deus. Nós temos Enoque, Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, entre outros. E Deus sempre se comunicou com eles, transmitindo a eles a sua vontade, os seus ensinamentos, as suas instruções e ensinando sobre tudo, sobre como eles deveriam fazer para cumprir as suas missões nesta terra, com o objetivo de proporcionar a imortalidade e a vida eterna do homem. Através desses profetas, nós aprendemos sobre leis e ordenanças do Evangelho. Aprendemos sinais, símbolos que Deus revelou para ensinar os princípios eternos do Evangelho. Cristo, por exemplo, no período em que ele esteve aqui na Terra, ele ensinava por parábolas, usando objetos do dia a dia para explicar a seus discípulos a sua mensagem. Através dos 10 mandamentos, por exemplo, Deus revelou como o homem poderia aprender sobre o relacionamento com Ele, com os seus familiares e com as pessoas, com o próximo, de uma forma geral, como relacionar-se com os seus semelhantes. Contudo, estes conhecimentos que foram transmitidos através de todas as gerações, de todas as épocas, eles acabaram sendo confundidos e desvirtuados com a era da famosa apostasia, que foi anteriormente predita pelos próprios apóstolos. Ela se iniciou com a perseguição a Jesus Cristo, que acabou sendo morto, e os apóstolos. Não havendo profeta que falasse com Deus, os homens começaram a interpretar as revelações e os ensinamentos, as leis e ordenanças do Evangelho, de acordo com as suas vontades, com a visão bem particular que eles tinham. Foram crescendo, foram surgindo grupos, seitas, religiões, e os líderes dessas seitas, dessas religiões, passaram então a interpretar esses conceitos e essas práticas de acordo com uma interpretação muito particular, e tendo essa interpretação de acordo com a sua visão e prazer e a essência do Evangelho, passou então a ser desvirtuada, a ser desviada, e então ela se perdeu. Isso foi extensivamente profetizado pelos apóstolos. Eles disseram que isso iria acontecer. E eles disseram assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles estão dizendo que após a sua morte, após a morte de Jesus Cristo e a sua própria morte, que entrariam entre eles falsos profetas, falsos ensinadores, falsos professores, desvirtuando aquelas verdades e ensinando para eles doutrinas falsas, doutrinas erradas. E eles inclusive chamam esses novos pregadores como lobos devoradores. E aconteceu de uma forma tal que o homem ele se tornou insensível à vontade de Deus. Por sua própria vontade, ele passou a sobrepor o que era anteriormente a vontade de Deus. Como a vontade dos homens é falha, porque somos humanos e temos muitos erros e falhamos, porque estamos sujeitos a cair, junto a esses conceitos ensinados e praticados pelo homem, veio também a falha ou o erro da doutrina adulterada de Cristo.
Então vieram as decepções das promessas humanas que não foram ou que não eram concretizadas, e veio também a falta de fé para muitos. Porque quando Deus promete, Ele cumpre, mas quando o homem promete, ele está sujeito a ficar na promessa. Semelhantemente como na época dos hebreus, da arca de Moisés, a arca da aliança, quando a arca não se encontrava entre eles, eles estavam abandonados à sorte e sujeitos a sofrimentos, a decepções, a frustrações, a dores. O homem agora estava sujeito a perder a sua fé em Deus. E começaram então a multiplicar sobre a terra descrentes, pessoas que passaram a não crer em Deus, porque promessas que foram feitas não se concretizavam, profecias que eram feitas não se realizavam. E então essa descrença ela passou a disseminar-se sobre a terra, sobre toda a face da terra. Hoje, após a morte de Jesus Cristo e os apóstolos, com o surgimento dos milhares de falsos pregadores e das milhares de novas igrejas e seitas e religiões e práticas criadas pelo homem, a revelação de Deus, a doutrina de Deus, os mandamentos de Deus, as suas leis, sofrem diariamente a interpretação dos homens, a interpretação individual, pessoal da vontade de Deus, criando uma grande confusão, insegurança e falta de fé crescente entre todos os habitantes da terra. Dessa forma, as denominações religiosas que se dizem cristãs se confundem no que são os costumes de um povo e as doutrinas de Deus. Porque quando lemos as Escrituras, nós devemos separar o que é o costume de um povo específico. Por exemplo, se eu estou vivendo no Egito, se eu estou vivendo em Jerusalém, se eu estou vivendo, ou seja, em alguma região da África, da Ásia, ou seja, para cada região que eu esteja vivendo, há uma série de costumes e práticas. Se eu estou vivendo na Índia, outras práticas, no Japão, outras práticas. E quando nós lemos as Escrituras, muitas vezes há uma confusão entre o que é uma prática de um país e o que é a doutrina do Evangelho. Por exemplo, desde Adão, passando por todos os profetas, o Senhor ensinou sobre a importância de se fazer sacrifícios de animais. Esses simbolismos, que às vezes para nós parecem assustadores ou ficamos surpreendidos, surpresos com a forma como eram feitos, né? Pois eles tinham como objetivo gravar profundamente no intelecto dos hebreus os eternos princípios nos quais deveriam crer e aceitar, a fim de serem redimidos de seus erros, de seu pecado. Os princípios abstratos, eles podem ser facilmente esquecidos e o seu profundo significado passar desapercebido. Entretanto, suas representações visuais e as experiências vividas, elas ficam gravadas em nossa mente de uma forma que jamais as esqueceremos. Uma palavra, uma frase, um dito, podemos esquecer, mas quando vemos a encenação, quando vemos um simbolismo, quando vemos um gesto visualmente feito, então isso é mais fácil para entender. Por isso Jesus Cristo ele ensinava usando objetos que eram de fácil visualização daqueles que estavam ouvindo. E a Escritura ela diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando tratamos das coisas de Deus, muitas vezes encontramos situações em que não podemos entender a menos que estejamos com o Espírito de Deus. Muitas vezes lemos nas Escrituras fragmentos, versículos, e para nós, se lemos como um mero livro,
nós não vamos entender porque estamos com a mente física, a mente carnal. E as coisas de Deus, elas são entendidas através de revelação, através de sintonia com o Espírito. Então, se eu não acredito, já começo por aí. Se eu não acredito, eu não tenho esse espírito de entendimento daquilo, porque aquilo foi escrito com um propósito. Deus revelou aos seus profetas, aos seus apóstolos, com um propósito específico. Então, o entendimento daquilo, ele vem através do Espírito. Porque, em outro momento, ele diz que não devemos atirar pérolas aos porcos. Ou seja, não há sentido ele revelar algo para uma pessoa que não vai colocar aquilo em prática. Então, o entendimento ele virá para aqueles que estão preparados para entender. Outra escritura, ela nos diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que preparou para os que o amam. Outra vez ele fala, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, quando Deus revela algo, ele revela para aquelas pessoas, para aqueles que vão ter alguma utilidade àquela revelação, para aqueles que vão usar daquela revelação para algum fim específico que teria que ser usado. Mas Deus nos revelou essas coisas pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o homem busca as coisas do homem. Quando vemos, por exemplo, muitos filósofos e letrados, sabedores de um conhecimento secular, explicando a sua visão da vida, das coisas que acontecem, eles estão explicando de acordo com a visão humana, a visão deles sobre aquilo. Mas as coisas de Deus são explicadas pelo Espírito de Deus. Há uma diferença muito grande. Então, uma pessoa que não crê, por exemplo, dificilmente ela teria essa formação, essa preparação para entender a vontade de Deus. Então a Escritura fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa que não tem esse espírito, para ele isso é fantasioso, é uma coisa absurda. Isso encontramos comumente, diariamente nas redes sociais, nas mídias, porque as pessoas que não estão sintonizadas com esse espírito acham um absurdo uma pessoa que se ajoelha para fazer uma oração, uma pessoa que requer, que depende da ajuda de Deus. As coisas de Deus para um homem carnal, elas parecem loucura, porque as coisas de Deus nós as entendemos espiritualmente. Então, se nós estamos preparados para elas, elas nos parecerão loucura. Espero que você tenha gostado. E se gostou, dá o seu like e compartilha para que outros possam chegar a este conhecimento. Até o próximo vídeo.